Declaro aberta essa sessão, verificando a existência de quórum, invoco a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. De imediato, coloco em discussão as atas das últimas sessões ordinárias realizadas nos dias 9/12 de 2019, 20/12 de 2019, 02/1 de 2020 e 16/1 de 2020. As atas estão em discussão. Estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de pé. Estão aprovadas as atas das sessões dos dias 9/12 de 2019, 20/12 de 2019, 02/1 de 2020 e 16/1 de 2020. Conforme o artigo 53 do novo regimento interno, passamos agora às indicações e aprovações dos membros das comissões permanentes da Câmara. São 3 comissões. Primeira, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Segundo, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Terceiro, Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Suspendo a presente sessão pelo prazo de 3 minutos para que as bancadas protocolem os indicados junto à mesa diretora.
Declaro abertos os trabalhos. Vamos às indicações dos membros das comissões. Primeiro, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Membros efetivos: Darcy Antônio Schneider, João Augusto Rodrigues da Silva e Daniel. Suplentes: Gilmar, Adriano e Luizinho. Segundo, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Efetivos: Adriano, Dárcio e Daniel. Suplentes: Regis, Fábio e João. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Efetivos: vereador Gilmar, Regis e Daniel. Suplentes: João, Dárcio e Vilibaldo. Comunico que, de acordo com o artigo 53 do Regimento Interno, na primeira reunião de cada comissão permanente haverá a eleição, dentre seus membros, por maioria de votos dentre os presentes, do presidente e do vice-presidente. Solicito agora que o secretário da Câmara, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. O vereador Darcy Schneider, Cidadania, protocolou as seguintes indicações: fazer encanamento e colocar boca de lobo na rua Bonfim Alto, número 1810, nas proximidades do Bar da Iraci e da propriedade de Ignácio Clery. Container de lixo reciclável e orgânico no loteamento Chácara das Pedras, na localidade de Arroio das Pedras. O vereador João Rodrigues da Silva, PTB, protocolou as seguintes indicações: parada de ônibus com urgência na rua Bonfim Alto, número 278, em frente ao Mercado Primavera. Quebra-molas na rua Ari Gribler, no bairro Bonfim Baixo, em frente ao Clube de Mães e da Campeira do CTG. Parada de ônibus na rua Mercoaves, em frente à empresa Mercoaves, no bairro Bonfim Médio. O vereador Inácio Vilibaldo Weber, MDB, protocolou a seguinte indicação: tampa de boca de lobo na rua São Luís, em frente à casa do morador Júnior Schmitz, no bairro Bela Vista. O vereador Daniel Martini Gosler, MDB, protocolou a seguinte indicação: melhorias na Praça de Santa Terezinha, pois está com a tela furada e as lâmpadas queimadas. O vereador Darcy Schneider, Cidadania, apresenta o seguinte requerimento: Darcy Antônio Schneider, vereador do Cidadania, no uso de suas atribuições, submete ao plenário, nos termos do artigo 3, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o requerimento para a realização de sessão solene em data e horário que será definido pela Secretaria da Câmara, em homenagem aos 140 anos da paróquia Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador João. Passamos agora ao grande expediente. Está inscrito para falar no grande expediente o vereador Inácio Vilibaldo Weber. Conceda a palavra pela ordem de inscrição, pelo prazo de 5 minutos para cada um dos inscritos. Está com a palavra, vereador Inácio. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook que estão em casa, uma boa noite. Nós sabemos que na última campanha política tivemos 2 discursos bastante elevados, que era poeira zero e as pessoas em primeiro lugar, a respeito da nossa saúde pública. Eu hoje estou aqui não querendo criticar por ser oposição, posso criticar ao mesmo tempo os governos passados, mas as críticas hoje assim, que eu tenho aqui para colocar, se são maiores ou menores que os governos passados, eu não posso julgar. Quem tem que saber julgar é o povo. É a respeito dos atendimentos da nossa UPA. Nós sabemos que geralmente quando alguém não passa muito bem, vai na UPA, o médico senta na tua frente e pede o que tem, e muitos deles, nem todos, mas a maioria deles já sai
receitando algum medicamento sem colocar a mão no paciente. Então, o que me traz aqui mesmo de colocar aquela crítica é uma mãe que colocou a cabeça no meu ombro e chorou e disse: Vivinha, eu já perdi um filho por erro médico, não quero perder mais um, o único que eu tenho. E infelizmente isso aconteceu. O Eduardo Watts. A mãe dele, levei inúmeras vezes a Farroupilha no Hospital São Carlos. Às vezes, dias, eu levava elas 2 vezes. Uma noite vinha 1h da manhã que eu tive que ficar lá, porque ele passou por uma cirurgia e eu tive que acompanhar ela. Então, o que teria que mudar na UPA? Eu gostaria que o povo que está nos ouvindo, que está nos olhando, assistindo em casa, tivesse uma crítica ou um elogio que me ajudasse, porque eu sozinho não posso resolver. Mas todos nós juntos podemos melhorar esses atendimentos da UPA. Eu acho que quando alguém chega uma vez na UPA e não melhora, ele vai ter que repetir aquela mesma rotina. Eu acho que nós temos que pensar em fazer algum exame, alguma eco, ou às vezes um raio-x, não receitar novamente o mesmo medicamento que geralmente acontece, e para que então isso não aconteça, porque não é só esse caso. Se nós começarmos a pesquisar na rua, nas comunidades, casos assim já aconteceram mais vezes. Quando um senhor, um vô lá de Piedade, um dia falou comigo que é do 45, ele mesmo falou que votou, que o partido dele é 45, que ele perdeu, foi uma neta ou um netinho, Fábio, tu sabe? Posso citar até o nome, o Tipche. Pois é, uma menina. Ele disse assim: Vivinha, eu não vou dizer que é somente culpa dos médicos, mas a gente foi para lá e para cá, fomos para casa, voltamos na UPA e sempre era a mesma coisa. Quando a vida estava se entregando, aí começaram a correr. Aí nos mandaram adiante, mas não adiantou mais. Assim, tem vários casos. Então, eu acho que às vezes o povo também poderia ser ouvido, atendido, quando às vezes alguém passa uma crítica. Porque pode ser uma crítica construtiva, não por fazer oposição. Porque isso no governo do 15 nós também tivemos esses problemas. Se hoje é mais ou menos, não posso julgar. Quem tem que saber é o povo. Então, eu gostaria que o pessoal que está à frente da administração do hospital e da UPA, porque ninguém de nós está aqui de favor. Todos nós estamos recebendo o nosso salário, que é pago daqueles que estão pagando seus impostos desse município. O prefeito ganha o salário, vice-secretários e quem está na frente da saúde também. Também me perguntaram se tem muitos estagiários atendendo na UPA. Que tem médicos, eles acham que são bem fracos, que tem que procurar ajuda pelo celular para fazer uma consulta. Se isso é verdade, eu não fui averiguar, eu não posso confirmar, mas é uma coisa que a gente pode começar também a averiguar, eu vou averiguar também, e juntos, de repente, nós podemos mudar isso. O povo também nos colocar, porque quem tem alguma queixa, alguma crítica para me colocar, pode me ligar, pode me procurar, que eu vou até atrás, e para levar isso no órgão competente. Mas eu acho que isso não pode ficar mais do jeito que está, porque a gente sabe que na UPA está sendo investido um monte de dinheiro e essas coisas estão acontecendo muitas vezes. Se fosse uma vez por ano ou só às vezes, mas são muitas vezes. E então era isso que eu tenho que colocar, porque assim, para aquela mãe, aquele filho faleceu por erro médico. Eu já não vou falar a mesma coisa. A gente sabe que ele já teve problemas desde a infância, mas na mente dela, isso vai ficar sempre na mente dela, que esse filho também morreu pelo mau atendimento. Porque ele foi lá com vômito e febre, deram um soro, mandaram para casa. Segundo ela, o que ela me colocou, eu também estou colocando. No outro dia ele não estava melhor, voltou na UPA de novo. Repetiram o soro, mandaram para casa. Não melhorou. Ele foi lá na Hidrojet, onde ele trabalhava, consultar lá. A médica receitou uma receita para ele, ligou no posto de saúde do Morro Tico Tico, ela falou para ele ser atendido. Ele ficou horas esperando
e não foi atendido. Foi para casa com a receita. Voltou de novo na UPA e de lá levaram então para o hospital e de lá então foi feito a transferência para o Hospital São Carlos de Farroupilha. E também eu já vou deixar também uma coisa aqui, que é um segundo caso que eu fiquei sabendo, que eu acho que na UPA, quando alguém chega, você tem que pedir, tu trabalhas onde tu tem algum plano, que nem ele foi descoberto lá em cima que ele tinha Unimed, aquele Dirceu Kiel, que caiu um tempo atrás de um cavalo, também trabalha na Unimed, também me ligaram da manhã cedo, precisaram um colete vertical, oi, hidrojet, isso, desculpe, obrigado por me corrigir. Aí ele caiu do cavalo, precisou de um colete lateral, o vertical. Aí eu liguei para o prefeito, ele me passou a primeira-dama, ela disse que ela ia ver com eles e aí ia ver. Aí descobriram que ele também tinha Unimed, então essas coisas dá para antecipar já. Então estou deixando aqui minha crítica, mas é para ser construtiva, não por fazer politicagem, e se nós todos juntos podemos bater juntos nisso, com o povo também, mas assim, também tem elogios, a gente fala com pessoas que não têm absolutamente nada contra a UPA, são sempre bem atendidos, acertam, mas nem todos falam a mesma coisa, porque eu particularmente vou pouco lá, mas eu não posso me queixar, sempre fui assim bem atendido e acertaram o meu problema. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Vivinha. Temos também inscrito para falar no grande expediente o vereador Darcio. Está com a palavra, vereador Darcio Antônio Schneider. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, me chama a atenção e a preocupação do nosso querido vereador, mas eu preciso lhe perguntar, porque o senhor disse que foi um erro médico. Isso o senhor tem vistas ao prontuário desse cidadão que faleceu? Eu deixei bem claro, colega. Eu passei o que a mãe me passou. Eu disse que, para mim, eu já não ia julgar do mesmo modo. Mas ela disse que já perdeu uma filha assim e não queria perder o segundo. Tá? Perfeito. Tenho dela também algo muito parecido, porque também a conduzi a Farroupilha para ver seu filho. E durante os últimos dias, muita conversa de populares, falando a respeito dessa situação. Nós temos um colega aqui na casa que já trabalhou muito na área da saúde, tá? E existem algumas questões que são da família, são preservadas, né? Por exemplo, ninguém de nós sabe aqui qual foi a doença que o levou a óbito, né? Nós não sabemos que tipo de tratamento ele recebeu, nós não sabemos quais foram os primeiros atos aqui dados a esse cidadão, aqui na UPA. Nós sabemos, e o senhor como vereador aqui sabe, que quando votaram pela criação, pela implantação da UPA, o senhor sabe que ela é de urgência e emergência, né? E por isso, então, existe um procedimento que os médicos adotam, que ele é muito básico, né? Mas concordo com a visão que o médico tem que ter sobre a gravidade ou não. Mas eu sei que existe o procedimento. São coletados exames quando eles querem resolver a questão aqui. Por outro lado, quando a questão não é resolvida aqui, são encaminhados para um outro hospital. O falecido foi levado ao Hospital São Carlos,
e lá estava sendo mantido pelo programa que ele tem da Unimed. Nós temos que observar algumas questões, porque o foro íntimo da questão da saúde, ele é extremamente importante. As famílias, elas são protegidas por lei. De mim, vocês não vão ouvir o nome daquele que chegou a óbito. Muito menos da mãe, muito menos de qualquer familiar. Porque qualquer processo que transcorre no judiciário, ele transcorre em segredo de justiça. Nós temos, no caso da saúde, né, ele transcorre em segredo de justiça. Então, nós não temos os elementos para nós aqui fazermos julgamento se houve erro médico aqui, houve erro médico no translado, ou se houve lá no hospital onde ele estava atendido até o seu último momento. Não temos, no meu entendimento, senhor vereador, o direito de dizer que aqui houve um erro médico. Nós temos uma UPA, nós temos um hospital novo, nós ouvimos muitos elogios. Poucas vezes nós viemos aqui fazer a defesa e dizer, nossa, meu familiar foi atendido tão bem aqui, que ele recebeu alta e está bem. Isso nós não viemos fazer aqui, mas também a nossa função como fiscais do povo, tá? Fazer observância das questões que estão sendo... A nossa comunidade está sendo acometida, tá? E por isso não posso, de forma alguma, tirar razão do vereador Vevinha ao vir aqui fazer a sua exposição, mas eu peço, em nome de leis, que as pessoas estejam protegidas. Ah, não é uma conversa de bar isto aqui. Isso aqui é um foro público. Por isso que a conotação, o envolvimento, perdão, agora me escapou a palavra, mas enfim, tem um outro sentido quando é falado nesta casa aqui. Tá? Por isso, então, me chamou a atenção quando foi dito pelo colega que houve um erro médico. Tá? A família, muitos de nós, amigos do rapaz que faleceu, nós todos estamos sentidos com a perda dele. E é claro, e é notório quando alguém falece, que a pessoa atribui a alguém, muitas vezes, a culpa ao cigarro, à bebida, a um acidente de trânsito. Sempre procuramos alguém para levar a culpa. Então, num momento de tristeza desses, penso que devemos trabalhar com cuidado esse assunto, sob pena de alguma responsabilidade civil que a gente possa ter que responder ali adiante. Eu peço ao nosso presidente que encaminhe votos de pesar a partir da Câmara de Vereadores aqui de Bom Princípio, a família enlutada, para que eles entendam que é a nossa preocupação aqui, mas, vereador, devemos algumas questões trabalhar mais nos bastidores, abordar mais nos bastidores do que efetivamente no foro público. Está bem? É a minha ideia quanto à questão. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Darcy. Solicito ao vereador secretário João Rodrigues para fazer a leitura do requerimento 001/2020, de autoria do vereador Darcy Antônio Schneider. Requerimento 001/2020, de 31 de janeiro de 2020. Darcy Antônio Schneider, vereador do Cidadania, no uso de suas atribuições, submete ao plenário,
nos termos do artigo 3º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o requerimento para a realização de sessão solene em data e horário, que será definido pela Secretaria da Câmara, em homenagem aos 140 anos da paróquia Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo primordial prestar a justa homenagem à paróquia Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio, que completa, nesse ano, 140 anos de história em nosso município. Trata-se de um importante marco histórico para a nossa comunidade, o qual envolve a vinda dos jesuítas à nossa região e o início de suas atividades. Pretende-se, nessa solenidade, além de homenagear a paróquia Nossa Senhora da Purificação, trazer ao conhecimento dos nossos munícipes o início de um relato, desde a chegada dos jesuítas, as dificuldades enfrentadas, como a construção da igreja, do cemitério, do juvenato e seminário, bem como todo o envolvimento da comunidade que na época integrava a nossa cidade. Desta forma, o intuito desta sessão solene é também apresentar todo o trabalho que vem sendo realizado em nossa comunidade, desde os primórdios até atualmente. A sessão solene irá ocorrer em data e horário a ser definido pela Secretaria da Câmara, em homenagem aos 140 anos da paróquia Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio, nos termos do artigo 3º, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Portanto, encaminhamos o presente requerimento para apreciação desta Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, aos 31 dias do mês de janeiro de 2020. Vereador Darcio Antônio Schneider, vereador do Partido Cidadania. Obrigado, vereador João. Em conformidade com o novo regimento interno, daremos publicidade ao requerimento e de imediato encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração de parecer conforme o artigo 63 do novo regimento interno. Na próxima sessão, o referido requerimento estará em pauta para apreciação e votação. Concedo a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Por favor, vereador Daniel. Senhor presidente, nobres colegas, assistente, pessoal da internet, do Facebook. Começando então o nosso ano legislativo, né, e um ano eleitoral também pela frente aí, novamente para os que irão participar do pleito. As indicações que eu fiz sobre a praça lá de Santa Terezinha, então foi passado para mim pelos frequentadores da praça lá, né? E esses mesmos frequentadores da praça de Santa Terezinha me falaram que no domingo o ar-condicionado do posto de saúde que fica ao lado da praça estava ligado o domingo inteiro, e um tal de um compressor que tem lá, deve ser de algum consultório. Bom, eu vi os relatos dos discursos da posse do senhor presidente, o prefeito falando que não tem problema financeiro no nosso município, nem aqui, nem no futuro, que nós, falou em palavras, que nós da oposição criamos um furacão, uma tempestade na situação financeira do nosso município. Mas eu quero dizer o seguinte, então, não precisamos se preocupar com o ar-condicionado ligado o final de semana inteiro num posto de saúde. Para quê, se tem dinheiro? O próprio prefeito falou isso, tem dinheiro à vontade no nosso município. Aí o vereador Darcio também usou a tribuna e disse que nós fazíamos parte dessa gestão de ser correta por aprovar os projetos.
Eu acho que também o senhor tem que cuidar um pouco, senhor vereador, quando o senhor usa as palavras, de achar que as nossas ideias convêm com as ideias do executivo. Não é bem assim. A gente aprova os projetos achando que é para o bem-estar da comunidade, mas a gente também não aprova o governo que está aí. E nenhuma das hipóteses a gente aprova. Porque a gente aprovou os 12 milhões para os outros governos pagar, porque o povo quer o asfalto. E aí tem uma outra questão. O vereador Adriano sempre coloca que foi feita tanta pavimentação comunitária nesse governo aqui, como nunca foi feita nos outros governos. Os asfaltos vão ser comunitários? Não. O calçamento do Paradiso vai ser comunitário? Não. Então, por que aquele pessoal que está ganhando o calçamento comunitário tem que pagar? Não precisa pagar. O próprio prefeito falou que tem dinheiro sobrando. É uma injustiça isso. E é assim em todos os setores dessa administração. Se é na questão das obras, na questão da saúde, eu tenho aqui, puxando agora a questão da saúde, aqui ó, o WhatsApp do Eduardo, um WhatsApp do Eduardo Watts, em 13 de novembro de 2019, eu não estou mentindo, eu posso usar o nome, eu acho que posso, porque está no meu telefone, que ele pediu, porque ele tinha um acompanhamento na PUC, como eu já levei tantos anos, um raio-x da coluna total. Ele me pediu, porque o aparelho da PUC está estragado, e onde é que ele poderia fazer. Poxa, eu estou há 2 anos na Secretaria de Obras. Será que o motorista responsável, ou a pessoa responsável em fazer essas marcações, não tem o dever de orientar os pacientes que estão indo para Porto Alegre? E daí eu tenho uma outra questão do Eduardo que eu vou falar, que eu não sigo a página, mas me mandaram um print, e como bem diz o vereador Vivinha, usou a tribuna, a mãe dele acha que foi um erro médico. CAI City News 2, não sei quem é, uma página aqui. 1º de fevereiro, Bom Princípio chora a morte do fotógrafo Eduardo Watts aos 33 anos. Aí ele conta, e tem um parágrafo aqui, Eduardo estava doente há algum tempo, sempre procurando atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA. Constataram inicialmente uma virose, e isso resultou em complicações no intestino. Eu não sou médico, mas a própria página está acusando. Ou deu a entender. E aí segue vários comentários aí embaixo. Se vocês querem, eu posso imprimir e dar para vocês a conversa que eu tive com ele, que eu orientei ele a ver com o médico, porque os hospitais, geralmente, como PUC, clínicas, não aceitam exames de fora, de outras clínicas, e eu indiquei a clínica Radicom, que é uma clínica que fazem todo tipo de radiografia, tomografia, ressonância, enfim, né? Inclusive para a prefeitura fazem preços especiais. Na minha época faziam. Eles conseguem abater bastante o valor ali. Então eu fico assim, sabe? Essa questão da gente não poder usar o nome. Então a gente está no Império Romano. A gente não é uma Câmara de Vereadores. A gente tem que por causa de uma pessoa, ser taxado de falar as coisas. Porque ou vai entrar numa comissão de ética e depois tem que estar usando a tribuna para pedir desculpa. Em outros tempos, a situação, se fosse oposição, estariam gritando aos 4 ventos. Na gestão passada, colocamos o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo sentado aqui na frente para debater certas coisas. Os bombeiros.
esse local ali. Outras, a reconstituição do servidor público, do plano de carreira. Foi ele todo refeito, foi dado um aumento real, porque os nossos estavam defasados, e foi também feito todo um auê em cima disso. E aí a nossa oposição não pode falar. Mas, como disse os discursos na posse do nosso querido presidente, o município tem dinheiro e está tudo muito bem. Então é isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Mais alguém? Por favor, vereador Luizinho. Senhor presidente, nobres colegas, demais assistentes e assistentes do Facebook. Estamos voltando ao ano de volta à Câmara, nosso Legislativo. Eu penso que nós, vereadores, 9, junto com os secretários, a Tatiana Jurídico, que tenhamos um ano produtivo, um ano de muita construção, de ideias novas, e as discussões. Eu acho que as discussões são válidas. Se não tiver oposição, ou não tiver situação, o prefeito se acomoda. E esse é o intuito de todas as câmaras que já passaram ao nosso município. O acirramento das discussões, dos projetos. Só que uma coisa, deixar bem claro a vocês, vereadores, da situação. Nós, como oposição, projetos que eram bons para a comunidade, vocês podem olhar. Nenhum voto contra. Até o secretário Robson e o Luciano, desculpe, Daniel de novo. O Luciano, ele sabe muito bem, está tudo gravado também. Mas voltando à pauta da Câmara de Vereadores, eu fico assim meio chateado, ou não sei o porquê. Tivemos 2 sessões extraordinárias. Hoje estamos iniciando o ano legislativo da Câmara sem nenhum projeto. Na extraordinária houve os aumentos. Hoje estamos aqui sem projetos. Acho meio engraçado, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Quero aqui parabenizar a paróquia Nossa Senhora da Purificação pelos 140 anos e pelo baile que foi um êxito. Parabenizar o padre, ao coordenador, aos coordenadores da igreja, que fizeram um bom trabalho, e a todas as comunidades das capelas que tiveram sua parte lá nos comes, e cada um fez a sua parte, fez os petiscos todos foram feitos pelas comunidades do interior. A paróquia fez a festa, o baile, o baile, e muito bem sucedido, e um bom público que frequentou. Parabenizo de novo a toda a coordenadoria e ao padre também. Não sei, senhor vereadores, a situação, como é que hoje está a situação da 122, antigo traçado? O Dário já entregou o projeto? Ainda não. Saiba não. Só se o presidente recebeu alguma coisa. Não foi no caminhão ofício. O projeto foi feito pelo município e o Dário aceitou o projeto e vai fazer a execução dele. O Dário vai executar? Não. A obra? É a responsabilidade do Dário. Eles não abrem mão disso. Seus vereadores ativam. Mas só um pouco. Resposta, então, da pergunta elaborada pelo meu colega vereador. O Dyer não abre mão deles executarem a obra.
tá? Eles receberam o projeto que nós havíamos, o município de Bom Princípio havia já feito, e estão adequando ele para essa realidade que se agravou nesse momento em que foi fechado a pista. Então, eles vão executar essa obra, eles estão dentro do orçamento do Estado, sim, sob responsabilidade da Secretaria de Obras. Nós tivemos a presença ilustre no secretário de Obras aqui, prometeu também fazer a pista da 415 e verificaria a questão do buraco aqui. Mas está indo devagar. Mas sabe-se que o DAER tem uma verba especial para casos fortuitos, casos onde necessita emergência para ser aplicado. Esse valor estaria liberado a partir de março para o DAER, então, poder fazer a execução da obra. Esta informação que eu tenho, verbalmente, a partir do chefe do DAER aqui de Esteio. Senhor vereador, há muitas controvérsias, e é incrível. Uma vez é assim e depois é assado. Até no momento... Senhor vereador, estou falando. Pode continuar falando e concordo com o senhor que está dizendo. Essas informações senhor vereador, não são estou falando. Senhor presidente, pelo governo do Estado. Senhor presidente. Vejo uma matéria no jornal pela revitalização da antiga 122. Mas aí não anuncio nada no jornal. Primeiro espero eles consertar esse buraco. Estão fazendo o povo de bobo, querendo mostrar uma maravilha, e o buraco lá, e o transtorno. Os municípios, não só os nossos, a boa parte de Tupandi também. Isso é um caos. Hoje a nossa rua Irmão Weber com a Dom Vicente, essa Dom Vicente não pode nem levar esse transporte pesado, subir aquele muro lá. Os ônibus também estão subindo ali. Eu só digo o seguinte, eu acho que o município tem que tomar alguma atitude pela logística dentro da cidade. Até que der um transtorno, aí ninguém vai ser o culpado. Senhor vereador, eu estou falando. Jair Costela é 999 eu não corto a fala de ninguém. Nunca cortei. Eu sempre respeitei todo vereador. Sempre respeitei. Nunca falei no meio da sua fala. Agora vem aqui. Desculpa, eu ia falar um palavrão. Talvez não falou porque não tem o que falar. Simples assim. Calma, Nácio. Pelo amor de Deus, aonde estamos? Tudo bem, eu respeito, eu faço minha parte. Se o senhor quiser respeitar, tudo bem. Não fico chateado. Eu só vejo que quando uma pessoa fala, eu deixo falar. Eu ouço. Eu acho que todo político tem que ouvir mais do que falar. Senhores vereadores, houve uma ocasião, um tempo atrás, nosso município no interior, onde o secretário da infraestrutura esteve no interior, na Nova Colômbia, e lá, andando lá, no mínimo vistoriando as obras, e faltou combustível. Terminou. Sem gasolina não vai. Aí ele foi numa propriedade, foi lá emprestar o combustível para o carro. E esse senhor cedeu tranquilamente esse combustível para ele. E esse secretário não devolveu essa gasolina. Não é o fato do dinheiro, o valor, mas o fato de ele ir lá na propriedade do cidadão, pedir, ele foi atendido, foi dado, só que não foi reposto esse combustível de novo. Eu acho que uma falta de consideração
ao cidadão. Se eu tenho coragem de pedir, eu tenho que ter essa coragem de devolver de novo ao cidadão, que devolveu espontaneamente, quer dizer, deu para o secretário da infraestrutura. Aí passou um tempo, nada. Aí o cidadão ligou para o acompanhante do secretário, o Remy, aí disse, não, eu vou vir devolver. Já se passaram 14 dias de novo, e nada. E repito, não é o fato, o valor do dinheiro. O fato que aconteceu que ele foi lá emprestar esse combustível. Ele estava sem. Eu ia ter ligado para a Secretaria da Infraestrutura, os chefes que ele tem chefe de mecânico, chefe de não sei o quê, chefe das flores, chefe não sei de onde. Tem chefe para tudo que é lado. Podia ter ligado para eles, não ia dar tanto incômodo. Ligado para a garagem, me traz gasolina, que deu problema. Mas o que aconteceu? Eu gostaria muito que o secretário devolvesse, com tanta gentileza que o cidadão deu para o secretário, ele devolvesse lá de novo. Seria esse, senhor presidente. Eu até, o senhor começando o primeiro ano do Legislativo, desejo muita sorte, muita competência e muito braço. Seria, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Luizinho. Mais alguém? Vereador Adriano, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook, aqui algumas considerações também. Com certeza, a questão do antigo traçado é uma preocupação, uma das prioridades desse governo. E não posso precisar agora a quantidade de reuniões e idas a Porto Alegre, enfim, o Darcy acompanhou algumas vezes, a gente sabe. Reuniões junto com o município do Tupandi, junto com o prefeito, enfim, porque envolve também um transporte muito grande por esse traçado. Tendo a preocupação também do município do Tupandi, e ainda no ano passado, me manifestei sobre essa questão quando ouvimos aqui, nessa casa, a preocupação do secretário de Transportes, no qual já deixou o contato também das pessoas, e na reunião, naquela sessão, disse que a gente está muito otimista, depois de ter ouvido as palavras deles, por ter um cargo de confiança muito relevante junto ao governo. Mas a gente está aqui, 2, 3 meses depois, não me lembro a data certa, e ainda estamos na mesma estaca. Meu ponto de vista é que não avançamos em nada, talvez nos bastidores, mas que não veio ao meu conhecimento ainda alguma posição sobre essa questão do traçado. Foi comentado sobre a questão de calçamentos, e que não é novidade para mim, e a gente fala dessa questão com muito orgulho, porque temos sim um governo em que, na história do município, não me importa em repetir isso, nunca investiu tanto em calçamento comunitário. A gente pôde participar de algumas reuniões, intermediar algumas situações, ser um facilitador dessas questões andarem. Tanto o vereador Fábio Huber sabe que é importante essa parceria, essa proximidade da gente tentar ajudar no andamento desses calçamentos. E todas as ruas, de uma forma unânime, praticamente em todas as ruas, 88%, 90% tem adesão, a maioria 100% de adesão. O pessoal não se nega em ajudar a pagar o PAVS, que é R$ 32,00 o metro quadrado, R$ 32 ou R$ 33,00. E aí vem situações em que talvez o vereador quer trazer dúvidas
para as pessoas, pá, aqueles ganharam asfalto e não precisaram pagar nada, aqueles ganharam calçamento e não precisaram pagar nada, e os outros têm que pagar isso, aquilo. Mas hoje as pessoas têm que entender em que isso vai ajudar a pagar a sua parte ali na frente, e que todos os loteamentos, a maioria, é unânime, todos os loteamentos têm prioridade para fazer o calçamento comunitário. A questão do asfalto, a gente fala da Nova Colômbia, que é uma extensão, temos aqui alguns moradores, que são uma extensão longa, são quase 2 quilômetros. Na Bela Vista, praticamente 2 quilômetros também. Enfim, todos os asfaltos que são feitos são metragens maiores, em que ali sim envolve um custo maior e que as pessoas têm propriedades maiores e não têm talvez todo esse recurso para ajudar a pagar. Da minha parte, eu acho que seria prudente, então, mandar um pedido de informação. Se manda um pedido de informação, por que, então, eles não precisam pagar? Eu também não tenho a resposta, em que o Daniel levantou a questão. Eu gostaria de dar, mas o meu ponto de vista é esse. Calçamento comunitário em áreas menores, loteamentos, enfim, e a tão esperada obra de asfalto em várias comunidades, né? E que eu sou muito a favor. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero parabenizar aqui, estamos chegando na fase final do Campeonato Municipal, estamos agora próximos 2 finais de semana, temos então os finalistas. Parabenizar as equipes que participaram e que já não fazem mais parte, e as equipes que então chegaram nas finais, infantil, veterano, aspirantes e titulares. Como todo mundo sabe, a RGE, tanto aqui na sessão, fora, bastidores, na rua, muitas vezes ela é arduamente criticada e tem a sua razão também, por às vezes deixar a desejar na prestação de seu serviço. Mas quando alguma coisa acontece, eu quero também parabenizar e elogiar a prestação de serviço. Como todo mundo sabe, no loteamento Jacob está em fase de regularização e já nos próximos dias se começa ali a obra, então, de calçamento comunitário, em que quero parabenizar a comunidade lá, que a gente conseguiu 100% de adesão dos moradores. E quando se fala da RGE, a gente é muito questionado da questão do prazo. Eles teriam a obra, então, do alinhamento da rede, e o prazo ia terminar final de fevereiro. E nos últimos dias, nos últimos 15 ou 20 dias, teve sim uma mobilização muito grande da RGE para fazer o alinhamento da rede, junto ao loteamento Jacob. E que, se não me engano, se não está concluído, está praticamente alinhado toda aquela rede com postes novos, transformadores, enfim, toda uma estrutura nova. Quero parabenizar, deixar aqui, agradecer o empenho, porque as pessoas nos pediam às vezes, e como se trata às vezes da RGE, a gente está conversando, está tratando, e a gente estava em cima deles. E graças a Deus, estamos na fase final. Da minha parte é isso. Quero desejar aos colegas e aos assistentes uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereador Adriano. Mais alguém? Vereador Gilmar, por favor. Presidente, colegas, assistentes. No dia 1º nós tivemos a festa da Paróquia Nossa Senhora, né? Tivemos um grande público, onde estávamos presentes lá. Realmente uma festa muito bonita, e daí, com certeza, a gente tem que agradecer as pessoas que organizaram esse evento, né? Os participantes, e tivemos esse grande sucesso dessa festa. A questão colocada do compressor, realmente isso aconteceu no Mortico-Tico há pouco tempo também. Um morador me ligou, num sábado de manhã, né, que ficou ligado o compressor, e eu avisei a dele e em seguida ela resolveu esse problema. Então, de repente, é uma questão do profissional trabalhando ali que esquece de desligar esse compressor, de repente, uma questão de ser alertada essa pessoa, né? Mas então, não vejo também que é uma questão de o prefeito ser culpado, né? E nem a questão de o município ter dinheiro sobrando para fazer isso. Acredito que é o profissional mesmo que, de repente, sem querer, deixa ligado esse compressor, né? Já aconteceu no Moro, então aconteceu em Santa Terezinha, né?
E a questão de, como foi falado, dinheiro sobrando hoje, eu agradeço a administração que está fazendo um bom trabalho, que eu vejo que está aproveitando, acho que a carta branca que tem, pois o município oferece as obras para ser feitas. Pois sabemos que Nova Colômbia hoje vai ter seu asfalto, que há muito tempo sempre foi prometido, que não acontecia. A mesma questão, a Rua Saibreira, que teve seu sonho, pelo menos eu, falando na minha vida política, quando visitei essas pessoas, que tiveram um grande sonho de um dia chegarem a ter sua rua lá, sua melhoria. E as coisas estão a prestes também de acontecer. Então, assim, o trabalho que eu vejo também é um bom trabalho que a gente está fazendo. Como passado, todos os outros prefeitos também tiveram sucesso, fizeram obras. Então, a gente também não pode sentar aqui só criticar, também tem que fazer o elogio aos que passaram, fizeram seu bom trabalho, aos que estão fazendo, e assim a gente vai conseguir seguir fazendo nossas obras. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Mais alguém? Vereador Vivinha, por favor. Eu quero deixar meu agradecimento à administração pela recolocação do bebedor de água na Santa Terezinha, que várias vezes foi cobrado aqui, criticado, mas também já vou deixar registrado para aqueles que gostam de fazer esses vândalos, eles querem soltar a raiva deles, que eles façam isso na casa deles, porque não é o prefeito que paga, não sou eu que pago, é o povo que paga. Então isso é uma vergonha, assim, uma coisa tão útil. Olha quantos param ali para beber uma água, o pessoal que caminha, que anda de bicicleta. Então quero deixar meu agradecimento. Também parabenizar e agradecer pela cerca alta na Praça do Paraíso do Vale, que ficou uma obra muito bem feita, parabéns a essa administração. Além de bonita, ela é muito útil. A bola a cada pouco estava na rua e ali é uma praça que tem muito movimento. Então, acho que tem que também saber dar o seu elogio. Mas o povo de lá também cobra um pouquinho mais de iluminação, até pelos vândalos e pelo que pode acontecer além daquilo que é fora do normal. Também uma obra bastante importante que eu fiz uma indicação e várias vezes cobrei, e ficou muito bom também, é a Rua Beno Bacas, a iluminação pública. Bem feito, os postes bem colocados, postes bonitos. Deixar meu registrado e meu parabéns ali também. Sobre a rua Olavo Ion, vai ser a última vez que eu vou cobrar, porque segundo os moradores, para eles é a Rua da Vergonha. Porque se no final dessa rua tivesse 2 obras em construção, vocês podem ter certeza que o pessoal só ia conseguir continuar essa obra, as entregas feitas por helicóptero, porque caminhão não ia passar mais. Aí vocês imaginam os carros. Se ninguém conhece ou alguém a tempo não foi lá, tem que ir lá olhar. Só olhando para ver como é que está aquela rua. Eu falei com um morador lá, ele até entrou na justiça, está cobrando a barra de direção do carro dele que ele entortou lá naquele calçamento. Então, assim, ó, eu não acredito que não tem como fazer uma coisa emergencial para aquelas pessoas que moram ali. Eu sei que está na justiça, é tudo mais burocrático. Mas se fosse na época da campanha, lá por agosto, setembro, eu tenho certeza que eles vão fazer. Porque como é que vamos pedir voto se ninguém faz aquela rua? E o povo também paga seu IPTU, o povo de lá também não tem culpa. Então, assim, eu gostaria que a administração olhasse de perto isso, tentasse resolver com a justiça, fazer um quebra-galho, pelo menos. Não sei se o Darcy foi ultimamente para lá, ela está levantando muito, assim, como é que um cara vai vir para comprar um terreno também, né? Não, sabe, então assim, é lamentável que a gente cada pouco tem que chegar e criticar, mas é a realidade. Sobre aquela tampa de boca de lobo que eu fiz ali da Bela Vista, até hoje de manhã eu estava ali fazendo aquela indicação, teve um secretário aí, ele disse, isso ainda não foi colocado. Eu mesma, um meio ano atrás, pedi para o responsável colocar aquela tampa, e ainda não está colocado. Sabe, gente, assim, eu fico às vezes muito indignado. Isso era no passado também, não é só nessa administração. Mas quando se faz uma boca de lobo, a tampa tem que estar do lado, isso é tudo padrão, eu não entendo esse pessoal. Como eu já falei na campanha, um quer falar mal do outro, depois as coisas pioram. Sabe, então não adianta só querer criticar na campanha, e eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, e depois também ser prático no seu serviço. Isso, sabe, eu fico indignado quantas pessoas já me vieram cobrar por a tampa de boca de lobo, que nem cabe a mim, na verdade, que é o secretário, ele é responsável, ele está sendo pago para fazer essas coisas. Mas eu não posso dizer, não, isso não cabe a mim, tu tem que cobrar deles.
Eu sempre vou atrás. Mas aí a gente fica enrolando o pessoal meio ano, por causa de uma boca de lobo. Isso é lamentável. Sobre, alguém falou das lixeiras. Eu acho que essa administração, cada 2, 3 meses, tinha que dar uma verificada nessas lixeiras e dar uma lavada. Porque tem lixeiras que fica resto de comida, isso vem varejeira, isso vem rato, isso vem fedor. Então, eu acho que isso tem que cuidar um pouco mais. Sobre parada de ônibus, não sei se já foi colocado ali no Paraíso, na Vila do Novo Calçamento. Já me cobraram isso há tempo, de repente, presidente, eu não fiz a modificação, tu anota ali, e já pediram uma parada não muito pequena. Segundo eles, tem bastante crianças ali. É isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Vinha. Mais alguém? Vereador João? Nobres colegas vereadores, internautas, imprensa, demais pessoas aqui presentes. Senhor presidente, quero deixar aqui as minhas considerações. Há tempos atrás eu fiz uma indicação sobre a iluminação pública na rua Beno Bax, que foi realizada. Agradeço à administração pelo atendimento da minha indicação. Com certeza os moradores ficam felizes quando isto é solucionado. Deixo também aqui registrado a emenda do parlamentar de R$400 mil, do deputado Maurício Zidrick, para a aquisição de uma escavadeira hidráulica. Isto é muito importante, pois irá atender melhor aos nossos agricultores rurais, além de auxiliar na infraestrutura do município. Participei neste final de semana dos festejos da paróquia Nossa Senhora da Purificação de Bom Princípio. Foi um momento de partilha e confraternização. Celebrar os 140 anos de uma comunidade, com pujança. Isso é um momento memorável e na pessoa do Padre Rogério, deixo os meus parabéns e gratidão pelo trabalho que vem realizando na frente da nossa paróquia. Com certeza farei o voto favorável ao requerimento do vereador Dárcio sobre a sessão solene. Foi muito feliz em apresentar o pedido, será uma bela homenagem. E neste final de semana também ocorreu o rodeio crioulo na estância do Paredão. Estive lá, me fiz presente e pude perceber como o tradicionalismo é forte no nosso município. Parabéns aos envolvidos na realização desse evento, que engrandece o nosso município. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Desejo a todos um bom ano de trabalho legislativo, uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereador João. Mais alguém? Vereadora Adriana, acho que então já pediu informação então sobre a cobrança, acho que você comentaste, né, das ruas, porque alguns são cobrados. Acho que a gente pede então para o executivo uma informação, qual o critério que eles, até o Daniel também comentou, né? Qual o critério então que eles utilizam, porque eles podem nos informar isso. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerra esta sessão ordinária. Convoco para a sessão ordinária que será realizada no dia 10 de fevereiro às 19 horas. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite.